A paz do Senhor Jesus, me chamo Fernanda, sou casada, não tenho filhos e para honra e glória do Senhor, há 3 anos atrás eu fui diagnosticada com câncer negativo no sistema linfático do sangue, mas sobre a minha vida existia a palavra de Deus e existe a palavra de Deus e o impacto que ela causa, e a palavra de Deus nos traz vida. A palavra de Deus vai nos dizer que lá em Jó, capítulo 42, Jó falava que ele só conhecia o Senhor de ouvir. E agora os meus olhos te veem. E eu vivenciei a palavra do Senhor Jesus. Quando eu estava ministrando na escola dominical na minha igreja, pela misericórdia do Senhor, estava ministrando na pauta onde fala sobre a doença de Jó. E nós temos que vivenciar quando nós pregamos, quando nós falamos do nosso Deus. E eu não sabia que eu ainda ia passar todo o processo. E antes de passar pela enfermidade, pelo deserto, meu esposo teve um sonho 1 ano atrás, 1 ano antes, né? E onde eu estava muito magra, bem magrinha. E esse sonho, ele me dava alimento na minha boca, né? Ele me alimentava. Então eu estava bem debilitada. E passou-se 1 ano e tudo veio a acontecer, veio a realidade. Né? Logo em seguida, eu fui ao meu banheiro e quando eu fui ao meu banheiro, eu notei um nódulo no meu pescoço. Né? E quando eu notei um nódulo no meu pescoço, por eu não sentir dor, né? Por eu não sentir aquele incômodo, né? Eu pensei que até então que era só uma íngua. E aquilo ali aparentemente ficou no meu conforto, né? E eu fui cultuar o Senhor, e quando eu fui cultuar o Senhor, um irmão da minha igreja, né, que eu cresci junto, de infância, ele falou que eu iria passar num vale, me via num vale. Só que eu pensei que era com alguém da minha família, né? Eu costumo dizer isso, porque quando é da nossa família também nos diz respeito. E o vale não era com ninguém da nossa família. Eu lembro exatamente que o Senhor falou que o vale seria comigo. E eu ministrava a palavra do Senhor, eu pregava, né? Eu ministrava a escola dominical pela misericórdia. E o Senhor falou que eu precisava vivenciar, experimentar, não só falar dele, mas experimentar a presença dele na minha vida. E eu lembro que quando eu ia a cultos de ações de graça, de pessoas próximas, ou quando eu recebia algum convite, eu via aquele cenário lindo de ornamentação. E eu falava, Senhor, quando vai ser o meu culto ação de graça? Porque eu espero tantas coisas de Ti, até por levar a Tua palavra, por presenciar pessoas de Deus me entregar, ou o Senhor se revelar a mim mesmo de tal vitória, de tal promessa que se realizará na minha vida. Só que eu não pensei que esse culto de ação de graça viria através de uma dor, viria através na dor do meu corpo físico, viria através de sensações que eu nunca imaginei na minha vida. E assim começou a história, a presença do Senhor soberano na minha vida. Só que o Senhor falou uma vez comigo que Ele estaria comigo. Ele falou, filha, eu estou com você. Irmãos, foi nítido porque eu precisei me agarrar naquilo que eu pregava, eu precisei focar a minha mente naquilo que eu falava, de quem eu falava. E o Senhor falou que eu precisava conhecer Ele mais, Ele precisava me levar mais no profundo, para que eu pudesse causar mais autoridade, eu tivesse mais autoridade em quem eu estava falando. Afinal de contas, nós estamos falando de um Deus poderoso e grandioso, que Ele ainda cura, Ele ainda faz. Há 3 anos atrás eu fui diagnosticada com câncer no sistema linfático do sangue e esse câncer já estava em estágio avançado. Eu tinha nódulos no meu pescoço, né? Sem dor, como eu havia falado, nódulos também na axila, nódulos na virilha e entre esses nódulos que era visível, eu tinha nódulos também que era no meu interior do corpo. Ao longo dos exames eu descobri que ele estava no mediastino, onde divide o pulmão, né? Fica entre o pulmão e o coração. E por conta desses nódulos no interior do meu corpo, eu sentia muita falta de ar. Então, quando meu esposo observou que eu estava emagrecendo mesmo eu me alimentando, mas eu não ganhava peso, como uma pessoa normal, se alimenta bem, né? E fica com aparência saudável.
E ali, eu estava emagrecendo, ele começou a se preocupar. Fernanda, você está comendo? Eu falei, eu acabei de tomar café, eu acabei de almoçar. E ali foi passando, eu comecei a sentir um cansaço extremo. Quando eu subi a escada, ou como eu fazia movimento de escovar os dentes. E aquilo ali já foi preocupando. Quando foi o emagrecimento e junto com a falta de ar, eu comecei a sentir uma tosse. Essa tosse, ela persistiu durante um ano mais ou menos. Eu fazia medicação, ia ao médico clínico, procurava os médicos normais, perto de casa, eles passavam um xarope, e o xarope amenizava a tosse, mas depois de uns 15 dias mais ou menos voltava. Eu tomava vários xaropes, vários remédios, só que não passava a tosse. O cansaço, o emagrecimento, e ali mesmo assim eu ia para a casa do Senhor, porque eu não tinha dor no meu corpo a ponto de me paralisar, porque eu acredito que o Senhor já estava fortalecendo o meu espírito, fortalecendo aquilo que eu pregava, já estava dentro de mim, já tinha enraizado dentro de mim, porque eu acredito que quando nós passamos por um deserto, o Senhor também se faz presente no nosso interior. E quando chegou o Natal, irmãos, eu continuei passando o Natal com a minha família, mas no dia 31 eu não consegui mais trocar uma roupa, eu não consegui mais romper o ano com a minha família. E eu lembro que eu falei pro meu esposo que ele podia passar o ano novo na casa da minha sogra, que morava perto de mim, só que eu pedi para ele me dar um banho, né, irmãos? Eu pedi para ele me dar um banho, e aquele ali foi nítido, que eu tava a minha carne, meu corpo físico já não tinha mais força. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Mas eu decretei que o Senhor era na minha vida. O momento veio, irmãos. O momento, ele veio. E ali meu esposo me deu um banho. E passou o 31, eu fiquei sentada numa cadeira com uma falta de ar extrema. E aquilo ali já foi agoniante. Passamos o 31. No dia 1º, meu esposo, juntamente com meu irmão, sentou e conversou. E me levou para o hospital. E nesse hospital fizemos exame, era uma época da Covid muito grande, estava esse vírus, né, em todos os locais. E ali eu lembro que quando eu entrei na sala, tinha uma enfermeira, ela falou assim, minha filha, fica calma, nós vamos fazer o teste do vírus para ver se você está infectada. Por causa da falta de ar, o médico estava estranhando. E ali quando eu entrei na sala, ela começou a cantar um hino, e eu senti nitidamente a presença do Senhor. E eu falei, Senhor, a palavra do Senhor está se cumprindo, que o Senhor disse que eu não estaria sozinha. E quando eu falei para ela, a senhora é cristã? E ela falou assim, eu sou cristã. Eu falei, coloca o meu nome na oração. Ela falou, claro, minha filha, eu coloco o teu nome na oração. E ali, irmãos, eu senti uma paz tão linda naquele consultório, naquela consulta. Fiz o exame, não era a Covid. E ali eu voltei para minha casa, juntamente com meu irmão e meu esposo. E quando eu voltei, irmãos, a falta já muito grande, eles me levaram novamente para o hospital, já em Caxias. E quando eu cheguei no hospital, fizeram raio-x, exames, e ali os médicos viram meu pulmão totalmente tomado, e eles causaram uma preocupação maior nos exames. E entre aquela falta de ar que eu sentia, o nódulo ele me dava muita falta de ar e cansaço. E nos exames, nos relatos dos exames, exames de imagem, eles viram que eu tinha água na preula. Então, quando eu fazia o procedimento da água da preula, que era anestesia, o procedimento era rápido, eu voltava para minha casa, eu voltava a respirar normal. Então, aparentemente, parecia que já estava melhorando. Só que demorava uns 15 dias, uma semana, a falta de ar voltava novamente. E novamente corriam comigo para o hospital. Nessas idas e vindas que eu fui no hospital para fazer a retirada da água da preula, o hospital estava bem cheio. Nesse dia eu estava com meu tio e eu entrei para fazer. E quando o médico me sentou na maca, que o procedimento era sentada, entrou uma equipe médica para me auxiliar e tinha um espaço na enfermaria onde tinha uma outra equipe médica com uma maca vazia. E eu lembro nitidamente que o Senhor falou assim comigo na sala: filha, clama o Salmo 91. E eu bem debilitada, irmãos, eu cheguei a pesar 32 quilos, bem magrinha. Eu tenho o biotipo já de uma pessoa magrinha, mas eu cheguei bem debilitada, a minha carne, meu corpo físico, a aparência, só osso, né? E quando eu ouvi aquela voz, eu falei: doutor, eu posso falar? Ele falou assim: Fernanda, fica à vontade, se você conseguir falar, você pode se comunicar comigo.
E eu falei assim, tá bom. E ali, irmãos, entrou uma pessoa já em óbito. E aí a outra equipe médica que estava auxiliando aquela vida falou assim, eu não podia fazer esse movimento com o pescoço por causa da dor do meu pulmão. E eu só podia ficar sentada, mas o médico havia me liberado para falar. E ali o médico falou assim, Fernanda, fica à vontade para você falar. E eu lembrei da voz que o Senhor tinha falado comigo para eu clamar o Salmo 91. E ali eu entendi o porquê que Deus tinha pedido para eu clamar o Salmo 91, porque naquela enfermaria o Senhor queria repreender o espírito da morte. E quando entrou aquela vida já em óbito, a enfermeira que estava auxiliando aquele médico falou assim, doutor, precisamos colocar aquela medicação para acelerar os batimentos dele. Eu lembro que era uma pessoa bem forte, mas eu não conseguia ver o rosto, era um sexo masculino. E ele falou assim, o médico falou assim, não precisa mais. Ali o Senhor falou comigo, agora você clama o Salmo 91. E quando eu comecei a clamar o Salmo 91, irmãos, eu vi a preocupação daquela enfermeira, eu comecei a clamar o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, bem alto, e tinha uma médica do meu lado, me olhou assustada, eu fechei os meus olhos para que o olhar dela não viesse me assustar, e eu comecei a clamar o Salmo 91, na metade do Salmo 91, o pulmão daquele homem começou a saltar, irmãos. A enfermeira começou a ficar nervosa, e o Senhor falou comigo assim, filho, eu estou repreendendo o espírito da morte. E a enfermeira olhou para aquele homem e falou assim, doutor, está acontecendo alguma coisa. O médico olhou para aquela vida ali e falou assim, volta lá e pega aquela medicação para nós colocarmos na veia dele para que acelere ainda mais os batimentos. O Senhor falou assim comigo, eu estou ressuscitando nesse momento essa vida que ainda nem me conhece. E o Senhor falou comigo, filha, mesmo você precisando de vida, eu vou te gerar vida para outras vidas. Mesmo precisando de vida no meu corpo físico, dentro de mim estava a palavra do Senhor que estava gerando vida dentro de mim, para que também viesse gerar vida a outras vidas. Irmãos, aquele homem foi ressuscitado pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é vida. Só basta você crer que ela chega na tua casa, chega onde tiver, porque nosso Deus é o Deus de longe e Deus de perto. Ali eu voltei para minha casa, fiz o procedimento da água da preula, só que as coisas foram ficando mais difíceis. E o médico havia se preocupado porque falou que não é normal a pessoa tirar toda hora, fazer o procedimento para tirar a água da preula. E ali eu fiquei internada, que eu tinha muito medo de ficar internada longe da minha família, do meu esposo, da minha casa. Eu precisei ficar internada. Naquele processo, não dificultar a entrada do meu esposo por causa do vírus. Então eu fiquei sozinha numa enfermaria. Por já ser de idade, de adulta, fiquei sozinha naquela enfermaria. Eu lembro que é uma enfermaria somente mulheres. Irmãos, eu ficava noites acordada naquele hospital, porque conforme eu não podia deitar, eu dormia nessa posição aqui, tinha uma maca na minha frente, então eu debruçava assim, e eu ficava assustada, porque eu nunca fiquei internada naquele cenário. O Senhor falou assim comigo, filha, o óbito ele gera mais lucro aqui na terra do que a vida. Mas sobre a tua vida há uma proteção e há a minha palavra. Irmãos, eu vi mais de 18 óbitos naquela madrugada, várias madrugadas. Eu via pessoas, sabe, com Covid na minha enfermaria. Eu via várias coisas, muita negligência nesse hospital, nesse local. E o Senhor falou comigo que o Satanás ele estava querendo se aproximar desse momento frágil, para que houvesse uma dificuldade na minha saúde, para que houvesse a invalidez da palavra do Senhor. E ali eu fiquei internada de 2 meses para 3 meses, e eu lembro que toda segunda-feira era uma transferência de alguém naquela enfermaria. E nós nos unirmos ali, e cada uma profetizava sobre a alta de alguém. Semana que vem vai ser tua alta, semana que vem vai ser tua alta. E eu me apeguei naquilo ali, eu falei, Senhor, agora eu preciso me apegar na tua palavra. Só tem eu e o Senhor aqui. Não tem igreja, não tem esposo, não tem família. E eu lembro que nesse dia, quando eu amanhecia, tinha uma janela bem grande no hospital. E ali eu senti a presença muito forte do Senhor. Comecei a falar em línguas naquele hospital. Eu liguei para a missionária da minha igreja e o Senhor começou a usar ela pelo telefone. Irmãos, foi uma presença muito linda. Eu senti a presença notória do Senhor. Eu senti que eu não estava sozinha. E aquilo ali foi gerando força no meu interior, mesmo meu corpo bem debilitado, fraquinho, debilitado. E juntamente, enquanto eu estava internada, meu esposo,
se uniu mais ainda com meu irmão para conseguir uma transferência, para que pudesse fazer uma transferência, porque eu fui diagnosticada com linfoma no sistema linfático do sangue, estágio avançado. Eu tinha nódulo no meu exterior, nódulo no meu interior, e aquilo ali preocupava os médicos. O médico perguntava se minha família já tinha conseguido uma transferência onde tivesse um tratamento oncológico. E eu falava, doutor, minha família tá vendo que pode ser feito. E uma dessas vezes que o meu irmão estava em algum hospital, ele foi no hospital e nesse hospital se apresentou uma senhora e essa senhora falou assim, meu filho, eu sempre te vejo aqui você vindo buscar recurso para tua irmã. Eu conheço um hospital em Niterói, só que eu vejo que você fala que você é de um município de São João de Meriti. E ele falou assim, não, aceitamos ajuda sim. E ali ele pegou o nome dela e pegou o número dela e ela anotou no papel, não acreditando, porque muitas pessoas queriam nos ajudar, mas no momento de nervosismo você acha que parece que ajuda, né? E ali, irmãos, meu esposo guardou aquele contato e eu lembro que eu decretava naquela enfermaria, eu falei, Senhor, eu preciso me agarrar na tua palavra ela não mente, ela é verdade e ela é vida. E ali, a assistente social vinha falar comigo, as médicas vinham falar comigo, que eu exigia pelo menos a entrada do meu esposo, alguém da família. E por muita insistência, liberaram a entrada de uma prima minha, só que por motivos pessoais, ela teve que voltar para casa. E o Senhor direcionou mais uma pessoa que foi um anjo do Senhor na minha vida, uma pessoa de Deus, que cuidou de mim nesse tempo que eu fiquei até que viesse a transferência. Ela acompanhava o meu processo, ela penteava os meus cabelos, ela não cobrou para ficar comigo ali, eu não conhecia ela, e uma amiga de uma igreja indicou ela entrou em contato com meu esposo, perguntando quando era que ela poderia já ir ficar comigo no hospital, e no mesmo dia ela chegou lá de noite com a mala dela, com um amor, irmão, impressionante, ela cuidou de mim como se fosse da minha família, ela trocava, eu precisei usar fralda, e ela trocava a minha fralda, ela me limpava, ela fazia minha parte higiênica, ela cuidava de mim literalmente. E eu agarrei com ela ali, é uma história linda, porque dentro desse cenário da minha dor, ali Deus já estava preparando um cenário de vitória para ela. Porque Deus fez um mover muito lindo naquela história. Deus fez um mover sobrenatural na vida dessa pessoa que foi uma joia na minha vida. E ali, irmãos, quando eu fiquei de 2 meses mais ou menos, quase 3 meses, chegou o dia da minha transferência. E no mesmo dia da minha transferência, foi o dia que meu esposo também pôde entrar para me visitar. E eu lembro que nesse dia da minha transferência, eu precisava fazer ainda mais uma sessão para retirar água da preula, porque eu precisava usar o cilindro de oxigênio. E ali chegou o médico para que eu fosse para a sala de cirurgia para fazer esse procedimento. E quando chegou o médico, também chegou a equipe da ambulância com o relatório, com o papel, com meus dados, para falar que a minha transferência tinha chegado. E ali naquele mesmo dia o Senhor me deu uma autoridade que eu falei, eu não vou fazer o procedimento da água da preula, eu vou entrar nessa ambulância agora, porque chegou minha transferência. E o Senhor me encorajou, a equipe daquela ambulância me ajudou, auxiliou, a equipe médica também colocaram o cilindro. E quando colocaram o cilindro, eu consegui que me colocasse naquela ambulância bem debilitada. Eu comecei a ficar sentada e ali foi todo o trajeto, irmãos. Eu não consegui, no município do Rio de Janeiro, um local onde pudesse continuar o tratamento oncológico. Mas o Senhor entrou de uma forma linda na minha história. Eu consegui a transferência para outro lugar e ali os médicos me perguntaram como eu fui parar naquele hospital. E eu falei, Senhor, se eu explicarem para eles como eu fui parar naquele hospital, vai ser difícil. Porque o sobrenatural não é todos que entendem. E quando eu cheguei, irmãos, a equipe médica entrou assim, eu cheguei já à noite naquele hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, entrou uma equipe médica linda, todos de branco, né? Óbvio, só que quando eu abri os meus olhos, eu já não vi aquela equipe médica. O Senhor falou comigo assim, agora eu entro na tua história, filha. Não são eles que estão aqui, mas é a equipe do céu que veio te socorrer. Aquela médica perguntou para mim, Fernanda, bem baixinho, Fernanda, você precisa de alguma coisa? Você está com fome? E eu perguntei, e eu falei para ela, doutora, eu estou com fome. E ali veio uma sopa bem fortalecida, uma sopa muito boa, bem nutritiva.
E ali a médica falou assim, ó, se alimenta que amanhã bem cedo nós vamos sentar com você e conversar. E passou-se aquela noite, e no momento que amanheci, veio o médico, e ele relatou para mim, Fernanda, como você já está aqui, adulta, eu posso relatar para você o quadro, né, da doença. É um câncer negativo, linfoma de Hodgkin no sistema linfático do sangue. Eles dizem na medicina que é um primo da leucemia, né? Então, esse câncer negativo, com poucas chances de cura. E ele falou assim, bem objetivo, então vamos iniciar o tratamento. E a quimioterapia, o protocolo era de 6 meses, e se não fosse devidamente do quadro que eles esperavam, ia fazer rádio ou algum outro protocolo. Mas começamos com a quimioterapia. Eu lembro que foi a BVD, a sigla do nome da quimioterapia. E ali eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Passou-se o dia, e sentou um enfermeiro, falou assim, Fernanda, eu peguei a medicação, antes da medicação vou aplicar o soro. E quando aplicou o soro, ele ficou me observando durante 1 hora. E ele falou assim, Fernanda, eu vou ficar te observando durante 1 hora, porque dá reação, enjoo, a pessoa passa mal, nós temos que parar a quimioterapia, é um processo longo. E naquela enfermaria tinha uma televisão, somente a televisão, eu não compartilhava a enfermaria com mais ninguém até então. E ele ficou me observando durante 1 hora. E quando ele ficou observando a medicação entrando na veia, depois do soro, ele falou, Fernanda, tá sentindo alguma coisa? Eu falei assim, não, eu não estou sentindo nada. Somente uma sonolência, mas nada mais. Ele falou assim, estranho, porque todos que passam, ainda mais no período da quimioterapia, na primeira sessão, o corpo fica bem debilitado, a pessoa desmaia. Eu falei assim, não, Felipe, pode ficar tranquilo, que qualquer coisa eu te chamo. E nisso ele foi consultar outros pacientes. Irmão, o Senhor me sustentou naquele período ali da quimioterapia. Eu fiz a quimioterapia. É como se fosse realmente só o soro na minha veia, não senti reação nenhuma. Ali eu peguei no sono depois e passou-se o dia seguinte. Vinham fazer toda a equipe médica, todos os exames, questão de glicose, pressão. E ali, quando passou 15 dias... entrou um médico, muito querido também, e eu falei assim, doutor, eu posso escolher o dia da minha alta? Ele falou assim, Fernanda, você chegou agora, o teu estado clínico é bem debilitado, mas eu vou anotar aqui, pode falar. Ele riu, irmãos, porque ele, tipo que riu não acreditando. E eu profetizei, eu falei, Senhor, eu quero voltar, no dia do aniversário do meu pai, eu já quero estar em casa. E ele anotou ali, que eu lembro que o dia do aniversário do meu pai é 18 de maio, era 18 de maio. E ele anotou ali só para me dar um pouco de atenção no protocolo, no meu prontuário. E ali, irmãos, quando passou mais 15 dias, eu entrei na segunda sessão de quimioterapia, porque eu fazia quimioterapia no começo do mês e quimioterapia no final do mês, no ambulatório já, né, na outra parte. E ali o médico entrou, eu estava deitada. E quando eu fiz a segunda sessão de quimioterapia, logo no dia seguinte, a equipe médica entrou novamente e o médico foi me examinar. Eu lembro que ele tocou aqui embaixo no meu maxilar e falou assim, Fernanda, você não reparou nada? Eu falei, não, doutor, porque eu não tenho acesso a espelho. E ele falou comigo assim, você chegou aqui com um nódulo bem grande no maxilar e eu estou apalpando aqui, eu não estou sentindo mais nada. Estranho, porque você só está na segunda quimioterapia. E eu falei assim, Jesus, eu falei assim, irmãos, meu olho encheu d'água, eu não saía palavras, e eu falei assim, Jesus, eu comecei a tocar assim. Aí ele falou assim, meu Deus, é estranho. Irmãos, a medicina tem acessos, ela não acredita talvez que, mas eu senti a presença do Senhor todo o tempo ali comigo, e aquilo ali me deu mais, acrescentou a minha fé, e todas as vezes que eu precisava fazer quimioterapia, eu me apegava mais com Deus, e eu lembro que ele falou assim, ó, você está indo muito bem. Dependendo dos seus exames de imagem, que era a parte torácica e tudo mais, você vai fazer quimioterapia no ambulatório e vai poder voltar para casa. E ali, quando passou-se o tempo, eu fiz mais uma sessão de raio-x para ver a questão do pulmão, parte interior. E a médica já veio uma médica
e falou assim, Fernanda, você tá muito bem. E nisso, irmãos, quando entramos na madrugada daquele dia, trocou o plantão e veio um médico e falou assim, Fernanda, você não vai ter alta, porque teu pulmão tá tomado ainda. E eu senti que não era a voz daquele médico, era a voz do maligno querendo interferir naquilo que o Senhor tinha falado na minha vida. Eu falei assim, Senhor, a médica falou que eu teria alta nessa manhã. E o médico já veio confundir a minha mente. Senhor, blinda a minha mente, proteja a minha mente. E o Senhor falou comigo assim, filha, eu vou blindar a tua mente, eu vou colocar o capacete para que o adversário não venha se aproveitar desse momento frágil que você está passando. Irmãos, o Senhor blindou a minha mente e ali entrou a médica e falou assim, Fernanda, você vai ter alta sim, você vai ter alta sim. Irmãos, quando veio o outro médico, ele falou assim, Fernanda, para que nós venhamos te dar uma alta, você precisa deixar de usar o cilindro de oxigênio por causa da dificuldade de respirar. E ali eu falei, tá bom, doutor. Conforme eu estava naquela enfermaria, só tinha televisão, assistia as programações, teve uma hora que eu peguei no sono. Eu acredito que foi o Senhor que fez eu pegar no sono. Eu peguei no sono, mas antes disso eu treinava como meu corpo comportaria se eu ficasse sem aquele cilindro, se eu iria passar mal de imediato. Aí eu tirava o cilindro, o catéter, o catéter, e ficava 10 segundos sem ele, para ver como eu iria respirar. E nessas vezes que eu tirava o catéter para fazer a respiração, eu peguei no sono. E quando eu peguei no sono e a médica já entrou, já tinha trocado o plantão, a médica entrou, eu lembro que já era tarde, eram umas 3 horas da tarde, e ela me acordou e falou assim, Fernanda, você não observou nada? E eu falei assim, não, doutora. E ela falou assim, você não está mais usando o cilindro de oxigênio. E eu falei assim, ela falou assim para mim, você sabe do que significa isso? E ela falou assim, você vai ter alta. Irmãos, lembra quando eu pedi para o médico anotar quando eu teria minha alta? O médico falou assim, eu vou anotar. E eu anotei 18 de maio. Irmãos, e quando foi 2 dias antes do aniversário do meu pai, eu estava na minha casa, glorificando o nome do Senhor, abraçando a minha família, porque o Senhor falou que era comigo. Eu não sei quem está vendo esse vídeo nesse momento está passando, mas creia que a fé move muitas coisas. A fé move cenários negativos aqui na terra, mas se o céu já decretou que Jesus está chegando na tua vida, creia que Jesus está chegando. Não está chegando só, ele já chegou. Eu estava com a minha família no 2º protocolo de quimioterapia. Fiz um tempo de quimioterapia, foi 6 meses. 6 meses de quimioterapia. E nesse período que eu fazia, o Senhor me direcionou que eu levasse para a sala de quimioterapia um papel e pegasse os nomes de cada mulher, de cada pessoa naquela sala. E o Senhor também falava assim, da mesma forma que você vai para o meu culto, eu quero que você vá para essa sessão de quimioterapia. Então, como o hospital era longe da minha casa, eu acordava 1 hora antes, passava um batonzinho bem fraco, mesmo debilitada. Eu penteava o meu cabelo, eu não ia com aparência de doente para aquela sessão de quimioterapia. Quando eu entrava naquela sala, as meninas, as mulheres, as pessoas que estavam lá olhavam para mim e falavam, o que você está fazendo aqui? Você está doente? E eu falava assim, eu não tenho câncer mais, eu só estou em tratamento. E eu pegava o nome daquelas pessoas, colocava na oração, e eu passava aquela fé, eu passava aquela vida, que eu mesmo precisando, eu passava a palavra do Senhor, pegava o nome daquelas pessoas para orar também quando eu chegava na minha casa. Porque é assim que Deus faz. Ele quer que nós venhamos movimentar uma atmosfera de vida. Ele quer que nós venhamos levar a palavra dele para muitas pessoas que já recebeu um protocolo negativo, para quem recebeu um protocolo de medicina, que não tem mais cura, que não tem mais jeito, pode voltar para casa ou só fica no paliativo. Para quem tem Jesus, para quem tem fé, é muito mais do que isso, porque a última palavra continua sendo dele. E ali eu voltava. E quando o meu médico oncologista falou assim, Fernanda, os exames tá indo muito bem, vamos fazer o processo de quimioterapia durante 6 meses. Só que nesse período, quando eu cheguei no 4º mês da quimioterapia, eu comecei a sentir uma dor muito forte já em casa. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque até então meus exames estavam tudo ótimo, muito bem. Eu comecei a sentir uma dor, uma pontada muito forte nas minhas costas, no lado esquerdo.
E conforme eu sentia dor no lado esquerdo, eu também sentia dor no lado da frente. E começou a sentir uma vermelhidão, senti um incômodo muito grande. E eu lembro que eu fiquei a madrugada toda com essa dor, porque até então, mesmo tomando algum remédio para dor, não passava. E meu esposo, logo após que ele chegou do trabalho, me levou para o hospital. E os médicos fizeram exames para ver. E eles perguntavam se eu tive catapora quando era criança. E eu respondi que sim, que eu tive catapora. E eu fui diagnosticada com o herpes zoster, que quase não é falado, mas é uma doença crônica, que é o mesmo vírus da catapora. Mas quando nós passamos por uma imunidade muito baixa ou por um processo muito grande no decorrer da vida, ele não volta como catapora, ele fica alojado na parte do corpo, como se ele estivesse dormindo, o vírus fica dormindo. Então, como eu passei por um processo de quimioterapia, esse vírus acordou. Então, ele é diagnosticado com herpes zoster. Esse herpes zoster, irmãos, ele tive que parar a quimioterapia para tratar essa doença. Eu tenho marcas até hoje aqui, ó. Então ele deixa tipo uma tatuagem na pele. Essa mesma marca eu tenho aqui atrás. É uma doença crônica. Então o médico teve que parar o processo de quimioterapia para tratar. Eu fiquei internada novamente. E aí o Senhor me deu mais uma vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. Voltamos para a quimioterapia. Fiz 6 meses na quimioterapia. Então encerrei no mês de outubro. E quando eu encerrei a quimioterapia, o médico passou uma tomografia no valor alto e ele falou que o X-Reg ia me dar. E o Senhor falou assim comigo: filho, o X-Reg não vai te dar. Quem vai abrir essa porta vai ser eu. E começamos, meu esposo juntamente com meu tio também me ajudou a pagar essa tomografia, porque o exame de imagem é muito caro, mas o médico precisava, o oncologista precisava, para também passar um outro exame e ele poder me dar uma futura alta. E ali, irmãos, eu fiz a quimioterapia, a tomografia. Quando eu fiz a tomografia, o médico falou assim: ó, você precisa, Fernanda, o seu exame de tomografia tá ótimo, mas você precisa trazer o exame PET scan. Esse exame PET scan é um valor mais alto que a quimioterapia, quase R$5.000. E eu respirei fundo juntamente com meu esposo e o médico falou assim: Fernanda, seus exames estão ótimos, mas para eu te dar uma alta, você precisa trazer esse exame, porque eu quero te dar um abraço e dizer tchau. E quando eu cheguei em casa, meu esposo sentou na sala e eu comecei a fazer o almoço e eu falei pro meu esposo assim: Vitor, o médico profetizou e não sabe que eu vou levar esse exame, ele vai me dar um abraço e dizer tchau. E ali se passou, a data já estava marcada para eu fazer o exame, ele marcou para fevereiro e ele mesmo pagando a tomografia, acabamos de pagar a tomografia, já iniciamos algum local onde fizesse. Uma amiga minha indicou um local que estava com desconto esse exame. E ali fizemos, o exame já tinha caído com desconto. Deus nos deu, entrou com a provisão para conseguirmos pagar esse exame de imagem. Só que o Senhor falou comigo assim: filha, você não precisa se preocupar, porque você já está curada. Você precisa se preocupar com outra coisa, que era o culto de ação de graça. Irmãos, eu fui fazer o exame e eu não abri o exame. O exame, ele é bem grande, com todo o seu esqueleto. Até esqueci de trazer, perdão. Ele é todo o seu esqueleto, ele é real, além de uma tomografia. E ali bate tudo, né? Sai o que tiver, partes cancerígenas, tudo mais. E ali eu peguei o exame, fiz o exame, correu tudo bem, mais de 2 horas de exame. E quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, eu não vou abrir o exame, vou colocar o exame no meu armário. Abri um armário e coloquei no meu armário. Eu falei: Senhor, o Senhor falou que eu já estava curada. Se eu abrir esse exame, eu vou duvidar da tua palavra. Eu tenho outras coisas para resolver, que é o culto de ação de graça. Irmãos, eu comecei a ver a cor do culto de ação de graça. Eu comecei a ver a ornamentação do culto de ação de graça, a cor que eu iria fazer, tudo quanto eu estava internada no hospital, como eu iria elaborar o culto de ação de graça, se teria lembrancinha, quem eu não poderia esquecer de estar no culto de ação de graça, as igrejas que oraram por mim, pessoas íntimas, pessoas de longe. Eu comecei a colocar na lista por questão de gratidão, eu queria que não esquecesse de ninguém. Então eu pedi ao Senhor para que eu não pudesse esquecer de ninguém. E ali, quando eu comecei a fazer a lista, o Senhor falou comigo: tem uma pessoa. E eu lembrei que é aquela senhora que tinha indicado o hospital de transferência, que era o hospital de Niterói, para o meu irmão. E quando eu liguei o telefone, peguei o telefone e liguei para ele e falei para ele assim:
Marcelo, me passa o número daquela senhora que conseguiu a transferência para você. Aí ele falou assim, o número é esse, o nome é esse. Aí, irmãos, imediatamente eu liguei para ela e falei assim, bom dia, era uma manhã, eu falei assim, bom dia, a senhora é a dona Suzane? Aí ela falou assim, a senhora é a dona Suzane? Aí ela falou assim, não, minha filha, eu gostaria de falar com a dona Suzane. Aí ela falou assim, bom dia, eu gostaria de falar com a dona Suzane. Ela falou assim, não, minha filha, não sou eu, não. Aí eu desliguei e liguei novamente pro meu irmão. Falei, será que você não me deu o número errado? Porque eu tô ligando. Ele falou assim, não, eu tava até nervoso no dia, mas o nome é esse, o número é esse. Aí liguei novamente. E quando eu liguei novamente, eu falei assim, bom dia, eu gostaria de falar com a dona Suzane. E ela falou assim, filha, você acabou de ligar para mim. Irmãos, eu lembro que o telefone ficou mudo. E o Senhor falou assim comigo, filha, não era ela que estava naquele hospital. Era a minha presença que estava lá. Fui eu que me apresentei para o teu irmão. E o Senhor falou assim comigo, eu te disse que você precisava vivenciar a minha palavra. Você lembra quando eu me apresentei a Abraão, quando ele estava naquele sol, quando ele estava sentado? E quem se apresentou a Abraão para direcionar as promessas para ele? Eu me apresentei a Abraão em teofania. E eu falei para você que você precisava vivenciar o Deus que você prega, o Deus que você serve. Irmãos, o Senhor se apresentou em teofania naquele hospital para o meu irmão. E quando eu fiz a lista, o Senhor falou para mim, você não precisa me convidar, porque eu já estarei presente no culto Ação de Graça. O exame estava guardado, eu não duvidei mais da palavra do Senhor. Eu tentei não esquecer de mais ninguém para que pudesse estar no culto Ação de Graça. Toda a minha igreja estava orando, igrejas que eu não conhecia, estava clamando por mim, meu esposo, um grande companheiro meu, estava incansavelmente me ajudando em oração, jejuando, pessoas jejuando pela minha vida, porque eu acredito que a fé do justo, sim, ela move montanhas, ela faz muita coisa direcionada por homens e mulheres de Deus aqui na terra. E ali agradecemos ao Senhor naquele culto, o culto foi lindo para a honra e glória do Senhor. O nome do Senhor foi glorificado naquele culto, que foi no mês de janeiro. E no mês de fevereiro, já estava programado para fazer a minha ida naquela consulta, para levar aquele grande exame, aquela consulta maravilhosa. E eu cheguei naquele dia, o médico falou, senta aí, Fernanda. Meu esposo sentou, eu sentei de frente para o médico. E ele falou assim, vamos abrir esse exame. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, doutor. Ele leu a parte teórica do exame. E quando ele leu a parte teórica do exame, ele falou assim, tá tudo bem. Ele, vamos para a parte de imagem agora. Aí eu falei pro meu esposo, coloca o celular na opção da câmera. Eu sou bem dinâmica, assim, né? Bem sorridente. Aí meu esposo falou assim, fica quieta. O médico falou assim, pode deixar ela falar. Aí eu falei assim, coloca na opção da câmera, porque nessa manhã eu vim buscar alguma coisa que o Senhor me prometeu, que o médico tinha me prometido. Eu vim buscar aquele abraço. Aí meu esposo botou o celular na opção da câmera, enquanto ele tinha lido a parte teórica, ele leu a parte de imagem, aí ele fez assim, franziu a sobrancelha, olhou a parte de imagem, e ele falou assim, Fernanda, ele travou, porque eu cheguei naquele hospital com 32 quilos, um câncer estágio avançado, câncer negativo, mas o amor, ele cura. E o Senhor direcionou toda a equipe médica, juntamente com a presença dele, para que eles pudessem tratar aqui na terra a minha vida. E esse homem de Deus também foi uma direção que o Senhor colocou na minha vida. Ele falou assim, Fernanda, você chegou aqui morrendo. Eu falei assim, doutor, eu vim buscar nessa manhã algo que o Senhor falou comigo. Eu vim buscar aquele abraço e aquele aperto, aquele abraço que o Senhor falou que iria me dar. Ele falou assim, eu quero ouvir, doutor, do Senhor. Ele falou assim, Fernanda, você está curada. Irmãos, não podia abraçar porque era época da Covid, mas ele fez essa posição aqui e tocou na minha mão. E meu esposo juntamente levantou e nós naquela manhã tiramos aquela foto para testemunhar, para que a terra viesse testemunhar da atmosfera, da promessa de Deus, do que ele falou, e ele foi fiel para cumprir e terminar. Porque o que o Senhor começa, ele termina. Mas até antes de chegar ao final tem o meio. O processo foi dolorido,
O processo foi de choro, mas o processo foi de vitória. Em todos os momentos eu via a presença de Deus, eu vivenciava o que é a proporção, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera vida na nossa vida. Eu levantei naquela manhã e decretei: Senhor, eu não abri o exame porque eu duvidaria da tua palavra, mas o Senhor foi fiel para cumprir. Na minha vida, no meu lar, hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, curada, testemunhando com mais autoridade que o Senhor agraciou na minha vida, que Deus cura, que Deus continua fazendo, mas basta você acrescentar a tua fé. Basta que nós venhamos acrescentar, trazer para a nossa vida o tamanho do nosso Deus. Que o nosso Deus não é pequeno, Ele é grande e Ele continua operando, levando muita cura, muita presença de Deus em várias vidas. Assim como o Senhor me curou, Ele continua curando. O Senhor falou comigo: o que é o câncer diante da minha presença? A minha presença é bem maior do que todas as coisas. Como Jó falou, eu só conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Para a honra e glória do Senhor, curada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Borracha nenhuma apaga aquilo que o Senhor decretou sobre a minha e sobre a tua vida. Todos os ventos, todas as tempestades que vêm, Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Curada de um câncer maligno para a honra e glória do Senhor. Estou aqui de pé.